Bom, então, primeiramente, boa noite a vocês, irmãos. Obrigado por estar aqui hoje. A gente vai hoje continuar a nossa exposição em Juízes. E o capítulo de hoje é o capítulo 6. O capítulo 6 de Juízes vai falar de um dos juízes aí mais famosos de Israel, e um dos que teve a vitória mais difícil aí de todos eles, né? Mas a gente vai falar um pouco aqui a história de Gideão, né? Ela aparece em vários capítulos aqui do livro de Juízes, mas hoje a gente vai só dar um enfoque no capítulo 6, e aquilo que o capítulo 6 tem para dizer para nós aqui em relação a esse livro como um todo, né? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10 só, e aí a gente vai orar, e aí eu vou explicando em blocos aqui para a gente entender. É um capítulo bem comprido. Diz assim a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas permaneceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas, com uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não podiam se contar, nem eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amaleus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Vamos orar e daí a gente já parte para a explicação. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esse culto. Muito obrigado por cada momento que o Senhor tem nos preparado para ouvir a Tua palavra, louvar o Seu nome, orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Pedimos que agora o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e entendê-la de maneira prática em nossas vidas. Te peço, Pai, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Bom, como a gente está vendo aqui, nossa, meu computador deu um negócio aqui. Como a gente está vendo aqui na sequência, esse capítulo que a gente está lendo, ele já começa com uma declaração daquilo que a gente já viu no livro de Juízes. A gente está no capítulo 6 ainda, e até agora já se passaram 3 juízes: Eude, Otoniel primeiro, né? Eude e Débora. 3 juízes. Sangar. Mas Sangar não dá para considerar. Quando eu falei aqui, eu não considerei juiz porque ele era como se ele não era hebreu, né? Ele agiu só naquele. Ele é considerado juiz. Então temos 3 e meio juízes. 3 juízes israelitas e um não israelita, né? Mas aqui nós temos então na sequência. Esse texto, ele vai nos contar a respeito de Gideão, né? Mas antes disso, ele explica para nós o que está acontecendo aqui no cenário da época, né? Como a gente vê no versículo 1, novamente, parece até repetitivo isso, né? Mas o livro de Juízes, ele usa essas repetições para a gente aprender com elas, né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, às vezes quando você lê o livro de Juízes, você pode de repente se sentir, caramba, de novo a mesma história acontecendo. Eles não aprendem. E não são só eles, nós também, muitas vezes, não aprendemos também. Às vezes nós continuamos vivendo sempre querendo agradar a Deus ou querendo seguir a Deus, apenas nos momentos em que nos parece cômodo. O povo de Israel errou muito nisso. E a gente viu aqui hoje, na devocional, um pouco antes de eu estar falando aqui, que o povo fracassou em conservar a lei do Senhor e repassar para as próximas gerações. O que a gente vê no livro de Juízes é um reflexo de uma sociedade que às vezes age como se Deus não existisse. E para nós não é difícil imaginar isso, porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes parece que esqueceu que existe um Deus.
Os israelitas cometeram esse erro, mas muitas vezes nós também cometemos esse erro. Muitas vezes nós esquecemos de conhecer a lei do Senhor e repassá-la para as próximas gerações. E isso acarreta em problemas. Podem não ser esses problemas aqui relatados em Juízes, né? Povos estrangeiros vindo nos escravizar, nós não sabemos, mas isso traz para nós consequências. Nós estamos criando uma nova geração de cristãos fracos na fé. Cristãos que não entendem o Evangelho, não entendem o verdadeiro discipulado proposto por Cristo. E acabam sofrendo de males terríveis. Isso sem falar dos próprios pais que ficam tristes em ver de repente os filhos não caminhando com Deus, né? Então esses primeiros versículos aqui de Juízes, eles sempre têm eles sempre tendem a reforçar essa ideia, né? E dessa vez, os vilões da vez aqui são os midianitas, o que é muito curioso, porque qual foi a última vez que a gente ouviu os midianitas? Quem eram os midianitas? A primeira vez que a gente escuta deles na Bíblia, quem eles eram? Quem foi lá para a terra de Midian, se casou com uma midianita? Era um povo que, a princípio, parecia um povo amigo do povo de Deus, mas agora eles são rivais, são inimigos de Deus. Moisés, quando fugiu do Egito, foi para Midian. Lá conheceu seu sogro, casou com sua esposa. Aparentemente, Midian era um lugar amigo do povo de Deus. Quando Moisés sai com o povo do Egito, eles passam ali perto de Midian, e Jetro aconselha Moisés a não ficar descarregando o povo inteiro sozinho, para que Moisés crie lideranças que o ajudem a tocar o povo. Porque ele sozinho não ia conseguir coordenar e gerenciar um grupo de mais de milhões de pessoas. Ele não ia ter como fazer isso. Então o Jetro que aconselha Moisés Moisés, seleciona homens aí que você acha que são de confiança, que são usados por Deus, para que eles ajudem você nessa tarefa de guiar o povo, porque você sozinho você não vai conseguir. Já pensou se todo mundo for perguntar para você algum conselho, se todo o povo decidisse consultar com você, você vai levar um ano para conseguir falar com todo mundo. Não tem como, né? Então, o povo midianita, em algum momento, foi amigo do povo de Deus. Mas o que acontece aqui é que agora eles são invasores. Eles não são mais amigos do povo de Deus. Agora eles são um povo que Deus usou para ensinar o seu povo uma lição. Isso também é uma coisa que a gente muitas vezes esquece, né? A gente acha que as coisas más que acontecem, elas vêm sempre do diabo, elas vêm sempre do inimigo. Mas pode ser meio chocante o que eu vou dizer, mas na maioria das vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida vêm da parte de Deus mesmo, para nos ensinar. É só a gente ver na Bíblia, tem um caso clássico aí, a história de Jó, por exemplo. A gente sabe que foi Satanás que fez ali aquela grande obra e tudo mais, mas ele fez com autorização de Deus. Ou seja, no fim das contas, mesmo Satanás foi usado por Deus para que Jó também fosse, de alguma forma, lapidado em características que ele talvez estivesse pecando. E dali precisaria, então, se melhorar, por assim dizer. Então, o que a gente vê aqui, quando coloca aqui logo no versículo 1, né, o Senhor entregou nas mãos dos midianitas. Deus não permitiu que os midianitas invadissem. Deus não se descuidou. Deus que entregou o seu povo nas mãos dos midianitas. Fazia parte do processo de aprendizado de Deus com o seu povo. A gente ainda não chegou nesse texto lá aqui nas nossas devocionais de Deuteronômio, mas quando chegarmos em Deuteronômio 28, tudo isso que está acontecendo com o povo de Israel na época dos Juízes vai ficar mais claro. Caminha com Deus e tudo vai bem. Começa a adorar outros deuses, que aí vai vir opressão, vai vir escravidão, vai vir um monte de coisa ruim. E aqui, o que a gente vê aqui, é que além de uma servidão, a gente começa a perceber aqui que o povo, os midianitas, eles estavam começando a roubar as plantações, queimar plantações. A terra não estava só sofrendo do ponto de vista social, mas a terra estava ficando pobre mesmo. Não tinha mais alimento, não tinha mais animais, tudo estava sendo roubado pelos midianitas. Então era uma situação calamitosa. E aí, logo em seguida, a partir do versículo 7, aí sim o povo se lembra, né? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. E o Senhor mandou um profeta para eles. Esse profeta relembrou, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios, eu expulsei de vocês da terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus,
em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O profeta parece que ele está respondendo aqui de uma forma quase que irônica para os israelitas aqui. Deus livrou vocês das mãos dos egípcios. Ele não podia ter dito de uma história mais recente, por exemplo. Lembrando que a gente está aqui já no terceiro ou quarto juiz, dependendo da forma como você vê, mas assim, vários outros inimigos já passaram por Israel nesse período. O Toniel derrotou os Moabitas, Eude derrotou os Amonitas, Débora derrotou outro povo aqui que eu não me recordo exatamente, e agora os midianitas aparecem para oprimir o povo de Deus. Esse profeta não poderia ter falado: poxa, mas os Moabitas atacaram e Deus defendeu, os amorreus atacaram e Deus protegeu vocês. Ele não disse nada disso. Ele fez o povo relembrar da maior vitória que eles já tiveram na sua história até o momento, que foi sair do Egito. Todos esses povos aqui, amorreus, amonitas, midianitas, são povinhos minúsculos perto do que era o Egito. Olhando para o povo de Israel, a gente falou disso na semana passada, o povo de Israel era quase um bando de pastores de ovelhas só, eram pessoas que não tinham a menor capacidade de traçar estratégias de combate, guerrear, eles não tinham essa. Há pouco tempo atrás eles eram escravos, então eles não tinham a menor noção de batalhas. As batalhas que eles venciam eram sempre dadas pelo Senhor. Parece que é isso que eles esqueceram. A libertação do Egito foi o maior evento na história do povo de Israel aí no Antigo Testamento. Foi o evento mais importante de todos. Então esse profeta, que a Bíblia infelizmente não nos diz o nome desse profeta aqui, que falando da parte de Deus, diz: olha, Deus livrou vocês do Egito. E vocês parecem que esqueceram, né? Ele coloca aqui, versículo 10: vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o Senhor falando ativamente ao povo. Deixa eu ver o áudio. É o Senhor falando de maneira ativa para o seu povo. Vocês não me ouviram. Vocês querem que eu faça o quê? Foi passado para vocês todas as instruções. Não tem reclamação agora. Isso a gente vai ver que é um ciclo que acontece com o povo durante todo o Antigo Testamento. O povo de Israel vai sempre passar por essas situações. Se aproxima de Deus, se afasta de Deus e parece que nunca entende, né? não compreende. Poxa, mas por que isso está acontecendo? Se afastou. Então, mesmo com o profeta dando essa resposta áspera, mas que veio da parte de Deus, nós temos aqui então a sequência, a partir do versículo 11, que diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está a Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne no cesto e no caldo, uma panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre a rocha, depois derrame o caldo em cima. E foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne, e os pães sem fermento, e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali o altar ao Senhor e lhe deu o nome de: o Senhor é a paz. Shalom.
até o dia em que esse altar está em obra, até o dia de hoje esse altar está em obra, que pertence à família de Abiezer. Então, aqui nós temos a história do chamado de Gideão, né? Interessante que a gente vê aqui, os primeiros juízes, eles são incontestavelmente heróis, né? Eles parecem figuras imponentes. O Toniel, principalmente, né? Já é falado que ele veio e expulsou os amonitas, né? Os moabitas. Eude, corajoso. Débora, corajosa. E o que a gente vê aqui, né? Que nesse primeiro chamamento que Deus faz a Gideão, ele não se sente preparado para a missão, né? Ele diz: eu sou da família. Basicamente, ele está tentando dizer que assim, eu sou da menor tribo de Israel e ainda faço parte do menor clã da menor tribo, né? Porque lembrando, as tribos de Israel, elas funcionavam como se fossem cidades, né? Nesse período, as tribos elas estavam divididas já entre a terra, e cada tribo tinha o patriarca, que era aquele grande responsável pela família, mas conforme eles iam tendo filhos e filhas, as famílias iam crescendo, essas famílias formavam clãs, outras famílias que iam surgindo. Então a gente está vendo aqui que essa terra aqui é da família de Abiezer, que é um outro, parece ser um parente aqui próximo aqui de Gideão, da tribo de Manassés. Então, novamente, né, essa questão do livro de Juízes, se a gente tivesse um mapa, ficaria até mais fácil para mostrar. Mas realmente as tribos de Manassés, elas são bem pequenas em relação às outras, né? E parece que o Gideão está dizendo: eu pertenço a essa tribo que já é pequena no espaço, e eu ainda faço parte de um clã minúsculo dentro dessa casa que já é pequena. Então, tipo assim, se tem alguém para ser um herói, não tem como ser eu, porque eu sou o menor aqui, não tenho a menor importância para poder liderar uma missão. É quase como, talvez, né? Talvez ele, a Bíblia não diz isso, né? Mas imagina você sendo dessa tribo, você vai pensar: poxa, tem que ser alguém de Judá, tem que ser alguém de outra tribo mais importante. Eu não vou mandar ninguém vai me ouvir, né? Mas Deus insiste aqui em falar com ele, né? E muito interessante, né? O texto de Gideão se vê como um homem fraco, por assim dizer. Ele não se vê na condição de força para libertar o povo. E logo no começo do texto já mostra isso, né? Ele estava valendo o trigo do lagar para pôr a salvo dos medianitas. Ou seja, o povo de Israel não se sentia no dever de enfrentar os medianitas. Muitos aqui, como o próprio Gideão parece demonstrar, já estavam aceitando aquela situação. Poxa, o que a gente pode fazer? Não dá para a gente enfrentar eles. A gente vai se esconder mesmo, a gente vai esconder a nossa comida, a gente vai esconder as nossas coisas para eles não roubarem. O povo já estava amuado, por assim dizer. Eles não tinham mais aquele espírito de que, poxa, nós estamos com o Senhor dos Exércitos, nós caminhamos com o Deus verdadeiro, e por isso a gente pode enfrentar eles de frente. A gente não precisa ficar se escondendo. Gideão aqui parece já ter adotado aquela postura que muitas vezes nós adotamos na nossa vida, né? Deixa, é assim mesmo, não vou mudar, não vou bater de frente, não vou enfrentar, deixa pra lá. E aí você acaba tendo que moldar a sua vida em volta de situações que Deus não se agrada. Em vez de você tomar a iniciativa de, não, eu vou bater de frente com esse pecado, eu vou enfrentar essa situação ruim que está sobre a minha vida. Então, parece que Gideão aqui já está vivendo da forma como os judeus viviam. Não vou lutar, vou esconder minha comida, a gente demorou tanto aqui para colher, ainda bem que os midianitas não estão aqui para ver, a gente vai pegar isso aqui e vamos bem esconder isso aqui. E é isso que acontece. E essa passagem, além de tudo, ela é um lembrete para todos nós, né? De que nós, diante de Deus, nós sempre vamos ser fracos e incapazes. Porque é Ele quem nos dá a força. É Ele quem nos capacita para poder fazer a sua vontade. A gente acha que nós sozinhos conseguimos efetuar as coisas, que a gente consegue enfrentar os vilões da nossa vida. Eu falo vilões, né? Porque a gente parece que a gente gosta de interpretar a vida como se nós fôssemos os mocinhos, né? Os heróis. Tudo que vem contra nós são os vilões, né? Então a gente muitas vezes acredita que a força que nos faz lidar com as questões da vida são as nossas próprias forças, né? E o que a gente vê aqui no texto de Juízes é que, na verdade, quando Deus chama para um propósito, é Ele que dá a capacitação.
Ele chamou Gideão, que se sentia fraco, mas foi Deus que chamou. Então Deus não vai chamar ele para uma missão furada. Deus não vai chamar Gideão para uma armadilha ou para alguma situação ruim. Se ele foi escolhido para isso, Deus ia dar meios para que ele conseguisse cumprir aquela missão. Igualmente, nós também. Nós temos a grande comissão que é dada a nós ali no final do Evangelho de Mateus. Nós temos os mandamentos ali que Cristo nos dá. Se Ele nos dá essas ordens, se Ele nos dá essas missões para que nós façamos, Ele vai dar força para que a gente faça isso. Ele vai dar recursos para isso. Diante dele, todos nós somos fracos e incapazes. Essa é a percepção. Somente Ele pode nos dar a força necessária para que a gente continue caminhando aí na nossa vida cristã. Assim como aconteceu aqui no caso desse chamamento de Gideão, né? Mas mesmo assim, mesmo ouvindo da própria parte de Deus, né? E aí a gente tem aqui pode-se considerar isso aqui como uma cristofania, nesse caso? É uma cristofania, um aspecto que sempre quando a gente vê na Bíblia, não sempre, mas eu vou explicar melhor. Sempre quando a gente vê na Bíblia uma frase que diz que anjo do Senhor, e esse anjo ele tem adoração, há um reconhecimento ali de que ele é o anjo do Senhor. Na verdade, o que a gente tem aí é uma cristofania, é a presença de Cristo no Antigo Testamento. Não sei se pode falar por causa da internet, mas a gente foi num concílio aí essa semana, para entender aqui, e o rapaz teve a sorte, ou o azar, né, de ter o pastor Vinícius como examinador na parte de teologia, né? E aí o pastor Vinícius perguntou: Jesus Cristo aparece no Antigo Testamento? E eu acho que ele até sabia a resposta, porque não é uma pergunta assim tão complicada, né? Mas ele se confundiu, não entendeu muito bem. E aí o pastor Vinícius disse: não, mas alguns momentos na Bíblia que aparece anjo do Senhor, você consegue ir? Aí qualquer um lembraria: na fornalha apareceu um anjo, Jacó brigou ali, segurou o anjo, né? A gente tem Josué, quando o general desce e lidera o exército de Israel, e aqui também nós temos a aparição do anjo. A sarça ardente que aparece para Moisés é a própria personificação, é Jesus Cristo falando com Moisés ali, né? Na sarça ardente. Da mesma forma, a gente tem aqui também uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. A gente gosta a maioria das pessoas, quando falam de Jesus, o tratam como um personagem que aparece no Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus que gosta de sangue, é um Deus da matança, e que Jesus, que é o amor, né, não aparece no Antigo Testamento, mas ele aparece sempre. Essas aparições, todas elas são Jesus Cristo aparecendo. O versículo 14 confirma isso. O versículo 14, inclusive, até dá para a gente uma luz melhor aí a esse respeito. 14. Então o Senhor voltou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Então ele mesmo já diz que ele é quem está enviando. Então ele está assumindo que ele é aquele que tem poder para fazer isso, né? No caso, o próprio Jesus. Obviamente que Gideão, quando viu o anjo do Senhor, ele entendia que era Deus, mas ele não sabia qual das pessoas da Trindade era, se era Deus Pai, Filho e Espírito Santo, até porque ele nem sabia que essa divisão existia, provavelmente, aqui no Antigo Testamento, né? Mas ele viu e ele soube que era Deus. Ele até fala isso: eu vi o Senhor face a face. Então, sempre quando isso acontece na Bíblia, nós temos então essa coisa que a gente chama de cristofania. Eu vou dar não vou dizer acelerada, né, mas eu vou dar uma sequência aqui, porque nós temos logo em seguida, no versículo 25, uma espécie de confirmação do chamado de Gideão, onde diz assim: naquela mesma noite, ou seja, depois que o anjo já apareceu, falou com Gideão fez o teste, Deus provou que era ele mesmo, Gideão compreendeu que era o Senhor mesmo. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro, ofereça um holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia mandado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens da cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada,
Quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Aserá estava junto dele, cortado, e o referido, segundo o touro, tinha sido oferecido no altar com que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso? Foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele que derrubou o seu altar. Então a gente tem aqui na sequência do texto o anjo do Senhor pedindo para que Gideão derrubasse o templo de Baal que estava ali na terra dele, na terra de Manassés e tudo mais. E Gideão faz ali conforme Deus tinha mandado, mas não totalmente, né? Tinha sido dito que era para ser de manhã, mas ele, com medo, foi e fez à noite, quando ninguém estava ali vendo. E quando acordaram, viram que aquela situação estava acontecendo, sabiam que foi ele, mesmo assim ele tentou esconder, mas as pessoas sabiam que tinha sido ele. Foram chamar o pai dele, e o pai dele lançou uma proposta interessante para testar a fé desses seguidores. Vocês vão defender Baal mesmo? Se ele é um Deus tão poderoso, ele que se defenda. Se ele é um Deus mesmo, se ele está tão preocupado com a sua própria glória, ele que apareça aqui e defenda a sua causa, ele faça Gideão pagar por aquilo que fez. Interessante, a gente tem uma mesma, claro que de uma forma um pouco diferente, né? A gente vê isso acontecendo em Atos dos Apóstolos, quando os cristãos começam ali a pregar a sua palavra, a espalhar ali o ensinamento de Jesus ali nas nações, em Israel. Os judeus, os fariseus ali, o principal grupo do templo, falavam: poxa, a gente tem que matar eles, a gente tem que perseguir eles. E aí, esqueci o nome dele, mas foi um homem que era o mestre de Paulo, né? Falou para foi Nicodemos? Eu achava que foi o mestre de Paulo. Viu? É um nome que a gente sempre fala, mas chega na hora assim. O cara que discipulou o apóstolo Paulo no judaísmo falou para os outros fariseus: cara, por que a gente vai perseguir esses cristãos? Se o que eles estão pregando for mentira, o próprio Deus vai atrapalhar o caminho deles. O próprio Deus vai impedir que essa pregação continue. E o que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo parou? Gamaliel. Grande Gamaliel. O cristianismo parou? O cristianismo deixou de crescer? De forma nenhuma. Provando que Deus verdadeiro cumpre aquilo que ele faz. O Deus verdadeiro não deixa ser desonrado. Não deixaria a sua glória ser testada por homens. Então é isso que o próprio pai de Joás, né, o pai de Gideão, fala aqui: se Baal for Deus, ou for um Deus de verdade, ele vai se defender. O templo dele foi destruído. Gideão destruiu o templo de Baal, construiu um altar para o Senhor e sacrificou para o Senhor ali no templo, que era o templo de Baal, o altar de Baal. É uma ofensa muito grande para quem adorava o Deus Baal, por exemplo. Você imagina para um católico: você chega numa igreja católica, quebra todas as estátuas que eles têm lá e de repente prega uma mensagem contra as imagens. Para eles seria um grande absurdo, né? Um sacrilégio. A mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, Gideão fez o que Deus mandou. Então, ele está certo. Só que mesmo assim, o povo de Israel está brigando com Gideão por causa disso. Vocês vejam o quanto a situação aqui em Israel está delicada. O povo de Israel, que foi instruído lá, como a gente viu em Deuteronômio, que foi instruído a preservar a lei de Deus, a lutar e tentar repassar a lei de Deus para as próximas gerações, agora estão preocupados em defender o Baal. Eles inverteram toda a perspectiva. O povo de Deus agora não defende mais o Deus que o salvou do Egito, não defende mais o Deus que livrou ele dos outros povos. O povo de Deus, o povo de Israel agora, defende Baal. Ficaram revoltados e queriam matar um próprio judeu ali, um próprio israelita, por ter destruído o altar de Baal. Então nós estamos aqui, a gente vai ver a caminhada nos livros do livro de Juízes aqui, é uma caminhada que começa mal e vai só piorando, porque o povo vai cada vez mais esquecer
quem é o Senhor. E isso vai trazer para eles muitos problemas, até piores dos que já estão acontecendo aqui no decorrer do livro. Mas aí, a gente tem aqui, a partir do versículo 33, né, nós temos a intervenção divina. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros para toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon, a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel para minha mão, como disseste, eis que porei uma porção de lã na ilha. Se o carvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que dessa vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma posição esquisita da parte de Gideão. Deus já havia confirmado para ele, Deus já havia dado a primeira coisa que ele, o primeiro teste, vamos dizer, que ele fez com Deus, Deus provou. Eu estou falando que é, então é. A gente vê aqui na própria vida de Gideão, quando aconteceu essa situação no templo de Baal, ele fugiu e não foi encontrado pelos midianitas. Seu pai ali protegeu, ele não foi encontrado, mas no fim a gente sabe que foi Deus que agiu para que ele não fosse pego. Ele foi testemunha, só no capítulo 6 aqui, inúmeras situações onde Deus sempre foi provando para Gideão que o que ele falou estava certo, não precisava ficar duvidando o tempo todo. E mais uma vez ele duvida, pergunta para Deus, faz mais um teste, e Deus ainda faz além, né? Deus faz o teste, topa o teste que ele faz, e ainda propõe algo ainda mais sobrenatural para mostrar que realmente era ele, né? E acho interessante ainda aqui no versículo 39, né? Que Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais essa vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Dessa vez só a lã esteja seca, que haja orvalho na terra ao redor dela. Então, é quase como se fossem dois testes em um. Deus, Gideão pede mais uma coisa, Deus vai: tá bom, Gideão, vou te mostrar, é isso. Gideão falou, ainda sabe, talvez sabendo que estivesse cutucando a onça com vara curta: não, Deus, não se acenda a sua ira sobre mim, mas eu vou procurar algo mais. Ou seja, Gideão, a gente já sabe o final dessa história, porque a gente conhece a Bíblia. A gente já sabe que Gideão, no capítulo 7, vai vencer os midianitas daquela forma que a gente sabe já, né? É a pregação da semana que vem, provavelmente, mas eu não vou falar aqui, você já sabe, né? A gente já sabe que Gideão vai vencer. E como a gente tem visto, ele não vence pelas próprias forças, ele vence pelas forças de Deus. Eu vou só ler aqui os versículos, não posso dizer aqui, né? Outra coisa, né? Essa parte aqui de Gideão, é claro que a gente está vendo aqui uma pessoa que claramente está querendo colocar Deus à prova, né? Está testando. É isso? Eu sou eu mesmo? É dessa forma? Mas a gente pode fazer isso com Deus de uma maneira menos desrespeitosa. Nós podemos pedir orientação a Deus sem que a ira do Senhor se acenda sobre nós, ou sem parecer esse cara folgado aqui que é Gideão. Como é que a gente sabe as orientações que Deus tem para a nossa vida? Como a gente pode saber se um conselho vem da parte de Deus ou não? Estou dizendo de forma prática. Como é que você sabe que alguém lhe fala uma coisa, te dá um conselho, e esse conselho é da parte de Deus ou é da cabeça daquela pessoa? Esse conselho precisa ter respaldo bíblico, porque a gente entende que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Deus, no período histórico em que a gente se encontra, Deus ele não aparece mais da mesma forma que aparecia para Gideão, por exemplo, como um anjo ali aparecendo e demonstrando aquilo que queria dizer. Hoje nós temos a revelação completa, que é a palavra de Deus. Ou seja, diferente de Gideão, que queria ficar sempre colocando Deus à prova para saber se Deus estava
correto naquilo que estava dizendo, nós temos a Bíblia, que já ajuda a gente nisso. Sempre quando você tiver dúvida, se Deus está falando, se Deus realmente quer que você tome tal decisão, ou se você acha que tem que deixar de fazer tal coisa, a Bíblia te ajuda a tomar essa decisão. Você tem a palavra de Deus, literalmente. Deus deixou aqui um registro daquilo que Ele quer que você saiba da parte dele. E por isso talvez nós não deveríamos incorrer nesse mesmo erro de Gideão. Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, me confirma. Senhor, eu te peço, mostra para mim. E aí Deus, já pensou assim, ainda bem que nós não temos esses poderes que Deus tem. Senão eu, se fosse Deus, já ia pegar a Bíblia e jogar na cabeça da pessoa. Lê aí, ó, está tudo escrito. E às vezes a gente esquece disso. A gente olha para Gideão aqui e pensa, meu Deus, que cara chato. Mas Deus, poxa, Deus falou, olhou, apareceu ali na frente dele, falou para ele, mesmo assim ele não entendeu. E nós também, a mesma coisa, a gente tem a Bíblia na nossa mão. Em português ainda, que algumas tribos indígenas, alguns povos nem têm a Bíblia no seu próprio idioma. E mesmo assim, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente quer tomar certa atitude, a gente quer sinais, a gente quer que o anjo apareça e fale para a gente quer que aconteça algo sobrenatural. E a verdade é que a vontade de Deus já está toda expressa para nós aqui. E por isso a gente não precisa agir como o Gideão agiu aqui. Mas, eu vou ler aqui, abra para mim no capítulo 7, versículo 19 e 22, eu vou ler só esses versículos, porque eles contam a parte final da história, só para não deixar também, que o capítulo 6, ele não termina, a história não tem uma conclusão, por assim dizer, tem uma parte da história, mas a história de Gideão termina só no capítulo 7, Então leia para mim, vou ler aqui, no 7, 19 até o 22, diz assim, vou ler o 22. Peraí. 19. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca dos guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso e todo o arraial que fugiu na direção de Zereá e Bet-Sitá, até hoje a divisa de Abel-Meolá, perto de Tamate. Ou seja, toda essa história de Gideão aí, o seu chamamento, as suas dúvidas, os livramentos que Deus fez na vida dele, culminaram, obviamente, na vitória do povo de Israel. Que não foi pelas mãos, somente, não foi pela mão de Gideão, exclusivamente. Gideão, nesse aspecto, ele foi um instrumento usado por Deus para tirar o povo dessa aflição, para libertar o povo de Israel aí desse grande sofrimento. E nós, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é inevitável, e a gente precisa fazer as comparações com o Novo Testamento, entendendo que a Bíblia ela tem que ser sempre pensada como Jesus Cristo sendo o centro da palavra de Deus. E aí o que a gente aprende sobre Jesus quando a gente olha para essa passagem, quando a gente vê essa história de Gideão e a sua vitória? A gente aprende que todos esses líderes humanos, falhos, eles apontam para um líder que não foi falho. Todas essas vitórias aqui dos mares, quando Moisés livrou o povo do Egito, Sansão derrotou os filisteus, a gente vê aqui Gideão contra os midianitas, todas essas vitórias, todos esses eventos, elas são uma espécie de como se fosse uma prévia da grande vitória de Cristo na cruz. Cristo na cruz foi a maior batalha já travada na história da humanidade, porque na cruz Cristo derrotou o inimigo mais mortal da humanidade, que é a morte. Uma vez que Cristo venceu a morte, o nosso pior inimigo já foi derrotado também. E diferentemente de Gideão, de Sansão, de Davi, esses grandes líderes que passaram pela história do povo de Deus, foi uma libertação e uma vitória efetiva. Uma vitória que não precisa mais de mais nada da nossa parte nesse sentido de conquistá-la. Ela já foi conquistada por Jesus Cristo. A gente vê aqui no livro de Juízes, Otoniel libertou o povo, mas aí veio outro mal. A Ehud libertou, veio outro, Sangar, Débora, agora Gideão. E a gente vê que a vitória de Cristo na cruz, do inimigo
mais perigoso de todos, né, o maior inimigo de todos, foi uma vitória efetiva. Uma vitória que não vai ter mais o segundo round. É uma luta de um round só, que Jesus ganhou por nocaute praticamente. Acabou. E por isso nós podemos seguir em confiança. Além disso, claro, olhando essa questão de Cristo, né, de como a gente deve reverência a Cristo nesse sentido, entendendo que ele foi melhor do que Gideão, foi melhor do que todos os outros líderes que passaram aqui pela Bíblia. Esse texto, se a gente pode tirar algo bom da personalidade aqui de Gideão para a nossa vida, é que é sempre importante que a gente reconheça a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. Gideão, talvez, aqui, não sei, não posso dizer por covardia, porque a Bíblia não diz isso, mas quando Deus chamou, ele já disse que era fraco, ele já disse que era incapaz. E teve até uma certa coragem nisso, porque é difícil você assumir que você não consegue fazer alguma coisa. Nós temos dificuldade em assumir a nossa fraqueza. E esse texto, olhando dessa forma, ele pode nos incentivar a não sentirmos melhores do que nós somos. Sempre saber que nós somos fracos e dependentes de Deus. Você não pode bater no peito e dizer, eu sei fazer isso, eu consigo e eu vou fazer. Porque não depende de você. E aí, outro aspecto que a gente pode aprender com esse texto é a dependência aqui, a confiança na intervenção divina. Entendendo que na nossa vida, tudo o que vai acontecer é por intermédio da vontade de Deus. Assim como aconteceu aqui na história de Gideão, onde ele não foi o conquistador, não foi ele o libertador sozinho, a gente também precisa entender que a nossa vida não depende da nossa força, não depende da força do nosso braço, não depende do nosso intelecto, não depende do nosso plano. Deus não está nem aí para os nossos planos. É meio duro falar isso assim, né? Parece, mas é verdade. Deus não está nem aí para os nossos planos nesse sentido. Ele já tem o plano dele. O que cabe a nós é tentar entender esse plano de Deus e como o meu plano se encaixa nesse plano de Deus, mas entendendo que Ele não é obrigado a respeitar esse meu plano, Ele não é obrigado a me dar aquilo que eu quero. Ele não tem essa obrigação. Mas nós temos a obrigação de confiar nele. E esse texto ajuda a isso. Então, irmãos, que a gente sempre se lembre de que nós somos fracos, que nós somos dependentes de Deus. Por isso, sempre nós temos que agir com total confiança na sua intervenção, na nossa vida. Amém? Eu vou orar mais uma vez e aí a gente encerra por hoje. Senhor Deus, amado Pai, damos graça, Pai, por mais uma noite, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra, por mais um tempo que a gente consegue falar a respeito do que o Senhor nos ensinou, agradecendo sempre por o Senhor ter preservado a Tua Palavra, para que nós pudéssemos então lê-la, acessá-la e entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Muito obrigado, Pai, por cada um dos irmãos que está aqui presente, te agradeço por eles, peço também pelos irmãos que infelizmente não puderam estar aqui presentes. O Senhor sabe os motivos de cada um e eu espero que o Senhor toque em seus corações, que o Senhor trabalhe em suas mentes, para que assim que possível eles possam estar de volta ao nosso convívio, estar de volta à igreja, Pai. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por cada um dos irmãos que aqui compareceram. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e o conforto do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para todo sempre.